Deus vai estar sendo, Deus, nessa noite. Venha, Senhor Deus, usá-lo como o Senhor sempre usou. Que ele venha, Senhor Deus, falar nos lábios do teu filho, Deus. Que o Senhor seja, Deus, com ele em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 20. O título diz: Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Amém? Então eu vou começar. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu louvo a Deus, primeiramente, por poder trazer mais uma vez a palavra do Senhor. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, louvando a Ele. Hoje eu ia vir mesmo só para agradecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Agradecer a Deus porque no último domingo Ele concedeu mais um ano de vida a Débora. Ela completou 7 anos. A gente não veio para o culto, para a cantata, porque fomos visitar alguns parentes. Mas eu louvo a Deus. Eu também louvo a Deus porque, como diz o salmo que o irmão leu mais cedo, o Senhor Ele não permite que os nossos pés eles venham resvalecer, eles venham declinar. Mais cedo, eu tinha deixado a Débora ali na marina e eu fui buscar ela. E no mesmo instante que a gente tinha parado para comprar algo ali nessa rua aqui do Carniel, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi um assalto, mas o Senhor Ele deu um livramento a gente. A gente estava de frente para um carro da polícia e o policial, não sei o que houve, deu um tiro. Só foi um tiro, mas foi bem na nossa frente. Eu não sei se ele atirou no chão, na parede, mas uma coisa é certa, o Senhor Ele nos livrou, e eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. E a palavra que eu gostaria de trazer hoje está relacionada ao que o nosso irmão Augusto falou mais cedo, acerca do Espírito Santo. Os irmãos já sabem que nessa palavra Jesus ele vai dar a ordem para os discípulos de ir pregar o Evangelho. Só que Marcos ele não vai registrar que Jesus ele não vai deixar os discípulos irem de qualquer forma. Ele vai dar antes uma instrução específica. Ele vai falar: olha, vocês vão fazer a minha obra, mas para isso vocês precisam de um poder especial, que vocês não vão conseguir ele de qualquer forma. Esse poder ele vem do Espírito Santo. Como Augusto falou mais cedo: Moisés, eu quero que você pegue 70 homens, mas eu não quero só 70 homens quaisquer, eu quero 70 homens preparados, 70 homens que tenham entendimento de que eles têm uma missão a cumprir. E quando você juntar esses 70 homens, eu vou dar do meu Espírito que está em você sobre eles. O que Jesus vai fazer aqui é ampliar isso. Ele não vai se limitar a 70 pessoas, a 70 discípulos. Ele vai dar isso para a igreja inteira. Cada um de nós que está aqui nessa noite, nessa quarta-feira, última quarta-feira do ano, a gente poderia estar em casa, vendo televisão,
mas os irmãos escolheram estar aqui na casa do Senhor para adorar Ele. E os irmãos vão sair daqui com a palavra do Senhor no coração. Então o que o Senhor tem para nós nessa noite é que nós precisamos nos encher do poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos aproximando do fim desse ano. Esse ano foi um ano cheio de reviravoltas, altos e baixos, mortes, perdas. Eu louvo a Deus por cada um que aqui se encontra. Eu não sei o que está preparado para 2023, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus, Ele está trabalhando na tua casa. Deus, Ele está trabalhando na tua família. Deus, Ele sabe o que passa no teu coração. Você não veio aqui nessa noite em vão. Quando você entrou naquela porta, Ele já falou com você. E Jesus, Ele vai dar essa ordem para os discípulos acerca do Espírito Santo. Ele fala para eles: olha, espera em Jerusalém. Espera lá, porque lá vocês vão receber esse poder do alto. Espera lá, porque vocês vão ser revestidos para poder fazer a minha obra. Como diz lá em João capítulo 15: eu sou a videira, vocês são as varas. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não adianta eu tentar sair por aquelas portas, eu tentar falar de Cristo para o mundo, eu tentar mostrar como é o caminho do Evangelho, se eu não tiver em mim o próprio Deus operando na minha vida, se eu não tiver em mim o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração, falando no meu íntimo, me ensinando como viver cada dia a sua palavra. Se eu chegar lá fora falando, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, eu vou ser como um sino que tine, mas que não tem nada por dentro. Então nessa noite o Espírito Santo, Ele quer nos levar a ter mais dEle, a ter mais do poder dEle. Existem caminhos a se seguir para que nós venhamos obter esse poder do alto. Existem coisas que nós devemos fazer para nós obtermos. Mas Ageu, o profeta Joel, ele disse que o Espírito Santo ele já viria. É uma promessa do Pai, é uma promessa. Os discípulos sabiam que existia uma promessa, mas eles não ficaram de braços cruzados. Pedro, uma pessoa ganha um salário mínimo por mês. Aí chega uma pessoa abastarda e fala assim: pô, vou te dar 100 mil reais. Não sei que dia é, mas eu vou te dar 100 mil reais. Aí tu para e pensa: pô, eu trabalho, ganho só um salário mínimo. 100 mil reais me ajudaria muito. Mas eu não sei quando essa pessoa vai me dar 100 mil reais. Você vai parar de trabalhar até que esses 100 mil reais chegue? Não. Não vai parar, né não, pastor Arnaldo? Vai continuar trabalhando, mesmo com aquele saláriozinho, mas vai continuar trabalhando. Os discípulos entendiam isso. Eles sabiam que tinha uma coisa grande por vir na vida deles. Mas eles sabiam que eles não podiam ficar de braços cruzados. Ah, Deus vai mandar. Deus vai ter graça, Ele vai mandar. Vai. Mas enquanto Ele não mandar, vai trabalhando. Em Atos nós vamos ver que os discípulos, eles começam um movimento diferente. Eles já não vão mais para o templo apenas para fazer aquilo que os judeus estavam acostumados a fazer. Eles vão fazer uma coisa diferente, Lucimar. Teve agora domingo uma confraternização maravilhosa, eu creio que foi maravilhosa. Os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles se uniam unanimemente. Eles ficavam em união uns com os outros. Só que essa união não se limitava apenas aos discípulos. Eu creio que quando a palavra diz isso, ela vai dizer que cada um deles, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, eles procuravam ter comunhão com o próximo. Eu estou no meu trabalho, não tem ninguém que serve a Jesus, eu sou o único cristão. Então por que não ter comunhão com essas pessoas? Por que não amar essas pessoas? Na minha casa eu sou o único cristão, na minha casa eu sou o único que serve a Deus. Para que eu vou ter comunhão? Os discípulos, eles entendiam que essa comunhão, ela não podia ser só com quem é servo de Deus. Ela tinha que ser com qualquer um. Porque a palavra de Deus diz que se nós amamos os nossos inimigos, os nossos amigos apenas, que vantagem nós temos? Antes devemos amar os nossos amigos e os nossos inimigos. Abençoar aqueles que falam mal de nós, abençoar aqueles que nos perseguem, orar por eles. Então os discípulos, eles vão se reunir constantemente. Eles vão sempre estar juntos, em união, compartilhando aquilo que eles possuem. Só que a Bíblia não vai parar só aí. Ela diz que eles se uniam, eles se reuniam, se ajuntavam para orar.
Eles entendiam que a comunhão deles não deveria ser somente assim, ó. Pô, eu estou de bem com todo mundo lá em casa, eu estou de bem com todo mundo na igreja, eu estou de bem com todo mundo no trabalho, ninguém fala mal de mim no trabalho, pelo menos não que eu saiba, estou de bem com todo mundo, mas está faltando alguma coisa. A comunhão horizontal, ela está perfeita, mas ainda falta uma comunhão vertical, a comunhão com Deus. E os discípulos, eles entendiam muito bem isso. Eles entendiam que não bastava só estar bem com meu irmão. Ah, não, eu estou bem com meu irmão. Ih, meu irmão, a gente está fechamento. Pô, se eu precisar de uma ajuda, eu tenho certeza que eu posso contar com fulano. Não, se eu pedir um dinheiro emprestado, fulano vai me ajudar. Mas do que adianta ter fulano ao teu lado, ter ciclano, se não tiver o autor da vida junto contigo? E os discípulos, eles então se reuniam para orar. Os discípulos então, eles se reuniam para buscar a face de Deus. E num dia, quando nenhum deles esperava, Deus, ele faz algo acontecer. Como está escrito em Atos 2, eles estavam reunidos, juntos, em oração. E num dado momento, o Espírito Santo, ele desce sobre todos eles. Assim como foi no Antigo Testamento, o Espírito desceu sobre aqueles homens, agora o Espírito desceu sobre mais ou menos 120 pessoas. E aí eles começaram a pregar a palavra de Deus. E como Marcos, ele diz aqui no final, Deus, ele foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando. A gente estava no trabalho certo dia e a gente se deparou com uma cobra de verdade. Meu irmão, que bichinho, só Jesus. E aquilo ali me fez lembrar do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi mexer nos galhos para poder fazer uma fogueira. E o que saiu do meio desses galhos secos? Uma cobra, e atacou ele. O povo ficou olhando para ele assim: ih, vai inchar, vai inchar. Não inchou. Vai morrer. Não morreu. Porque a Bíblia diz aqui: pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora eu te pergunto, isso vem do quê? Paulo estava imune ao veneno da serpente? Paulo estava imune àquilo ali? Não. O que impediu a serpente de matar Paulo foi o poder do Espírito Santo. Qualquer um de nós, se a serpente morrer agora, vai ter que ligar para o SAMU, vai ter que mandar para o Salgado Filho. Mas quando o Espírito Santo está operando na vida da pessoa, até mesmo Satanás pode usar uma serpente, um animal, não vai acontecer nada. Tá, Ageu, eu já entendi. O Espírito Santo é importante, o poder do Espírito Santo sobre a minha vida é importante, porque se eu sei que eu vou enfrentar problemas, não só hoje, mas amanhã, mas depois, até o dia que Jesus voltar, eu sei que eu preciso estar revestido. Sei que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Sei que eu preciso buscar a Deus em oração. Então os irmãos não estão cientes. Mas existe algo que pode impedir a gente de tudo isso. Algo que não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu buscar a comunhão com meus irmãos. O Salmo 66, no versículo 18, ele diz: se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor, ele não me ouvirá. O salmista, ele sabe que existe uma parte dele que não pertence a Deus. Existe uma parte dele que é totalmente oposta a Deus. Ele sabe que se ele der lugar a essa carne, a essa parte dele que é oposta a Deus, Deus, ele não vai ouvir as suas orações. Porque Isaías, ele fala que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E já para finalizar, há muito tempo eu tinha lido essa passagem, o Senhor tinha me dado essa palavra. E quando nós vemos nesse texto, antes de Jesus ele dar o ide para os discípulos, os irmãos vão ver que Jesus, ele havia ressuscitado. E ele havia se mostrado a quem primeiro? A Maria Madalena. Maria Madalena não tinha uma fama muito boa. Então ela vai contar isso para os discípulos. E os discípulos já estavam tristes com a morte do mestre. E eles escutam uma boa notícia, porque é uma boa notícia. Eles deveriam ficar alegres, mas eles não ficam. Eles simplesmente não acreditam naquilo que Maria disse. Então Jesus vai e se apresenta a outros discípulos. Então esses discípulos vão até os 12 discípulos, 11 na verdade, e falam para ele: olha, a gente viu Jesus também. Maria Madalena, ela não está mentindo. Independente do que ela tenha feito, acredite, ela falou a verdade, a gente viu ele. Só que os discípulos, eles permanecem, eles batem o pé e não acreditam. Até que o próprio mestre aparece diante deles.
E aí o versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Quando eu li essa palavra, eu entendi que os discípulos, eles tinham fechado o seu coração, até mesmo para aquela notícia que eles tanto aguardavam. Talvez eles estivessem esperando apenas isso, que Jesus aparecesse. Mas por que não acreditar na Maria Madalena? Por que não acreditar naqueles 2 discípulos? O coração deles estava fechado. Eles atentaram mais àquilo que eles tinham colocado na sua cabeça do que aquilo que estava sendo dito para eles. Só que o mais interessante, é isso que eu queria trazer para nós nessa noite também, é que mesmo os discípulos tendo fechado o seu coração, mesmo os discípulos tendo dado lugar à incredulidade, Jesus, ele não vai dizer outra coisa a não ser ide por todo mundo, pregar o evangelho. Você não acreditou em mim, mas você está perdoado, vai fazer a minha obra. Você duvidou das palavras da minha serva, você duvidou das palavras do meu servo, mas você está perdoado, vai pregar a minha palavra. Mais uma vez, o salmo lido no início, ele fala que se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o versículo seguinte, ele começa com um mas o Senhor atendeu a minha oração. A palavra que eu quero deixar nessa noite para nós é que nós já sabemos aquilo que nós precisamos fazer nessa terra. E nós sabemos que existe um impedimento, nós mesmos. Não é o diabo, não é os demônios que vão nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Somos nós mesmos. Por mais que nós venhamos viver dias de jejum, de oração, se nós continuarmos dando lugar à nossa carne, não vai adiantar de nada. Mas nessa noite, Jesus, ele já trouxe a palavra. E qual é a palavra, Ageu? Você está perdoado. O sangue já foi vertido na cruz. O sofrimento que Jesus precisava passar, ele já passou. Agora é apenas uma oportunidade que nós temos de, uma vez arrependido dos nossos erros, uma vez ciente de que Cristo, ele tem o melhor para mim, de que Cristo, ele já entregou uma missão nas minhas mãos, agora eu tenho que dar lugar a essa missão, agora eu tenho que dar lugar a esse perdão, porque quando eu der lugar a esse perdão e buscar o Espírito Santo, ele virá sobre a minha vida, ele virá como fogo e ele me usará na sua obra. E essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, que se os irmãos pararam para pensar, poxa, esse ano eu fiz tanta coisa, esse ano também eu vacilei tanto, mas fique tranquilo, existe uma palavra de perdão. Jesus, ele já nos dá o perdão e ele ainda nos dá a oportunidade de servi-lo. Que os irmãos venham refletir nessa palavra, que os irmãos venham refletir no que os irmãos querem para o ano de 2023. O que eu quero fazer no ano de 2023? Posso contar com a ajuda do Senhor? Posso botar a minha vida nas mãos do Senhor e fazer a sua obra? E assim agradeço a minha rica oportunidade, no nome de Jesus.